Humildade, capítulo 7, humildade e santidade. Povo que diz, fica onde estás, porque sou mais santo que tu. Isaías 65, 5. Falamos sobre o movimento de santidade em nosso tempo e louvamos a Deus por isso. Ouvimos de muitos buscadores da santidade e mestres da santidade, de ensinamento de santidade e reuniões, as verdades abençoadas da santidade em Cristo e santidade pela fé estão sendo enfatizadas como nunca antes. O maior teste para vermos se a santidade que professamos buscar ou atingir é verdade e vida, será ela ser manifestada na humildade crescente que ela produz. Na criatura, a humildade é a única coisa necessária para permitir que a santidade de Deus habite nela e brilhe através dela. Em Jesus, o Santo de Deus que nos faz santos, a humildade divina era o segredo de sua vida, de sua morte e de sua exaltação. O único teste infalível da nossa santidade será a humildade diante de Deus e dos homens que nos caracteriza. A humildade é a força e a beleza da santidade. A principal marca da santidade falsificada é sua falta de humildade. Todo aquele que busca a santidade precisa estar vigiando, a fim de que não aconteça que, inconscientemente, o que foi começado no espírito seja aperfeiçoado na carne e o orgulho rasteje onde sua presença é menos esperada. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Não há posição ou lugar mais sagrado, mas o fariseu pode entrar lá. O orgulho pode chegar-lhe à cabeça dentro do próprio templo de Deus e fazer da adoração a ele a cena da autoexaltação do fariseu. Desde que Cristo expôs o orgulho do fariseu, este pôs a veste do publicano, no sentido de que no fariseu foi encontrado o pecado que ele atribuía ao publicano. E o confessor de profunda pecaminosidade, bem como o que professava a santidade mais elevada, deve estar alerta. Apenas quando estamos muitíssimo ansiosos para ter nosso coração como um templo de Deus, poderemos encontrar os 2 homens subindo ao templo para orar. E o publicano constatará que o perigo para si não é proveniente do fariseu ao seu lado, que o despreza, mas do fariseu interior que elogia e exalta. No templo de Deus, quando pensamos que estamos no Santo dos Santos, na presença de sua santidade, vamos acautelar-nos do orgulho. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano. Lucas 18:11. O ego acha razão para sua satisfação naquilo que é apenas um motivo para as ações de graças, nas próprias ações de graça que rendemos a Deus e na própria confissão de que Deus fez tudo isso. Sim, até mesmo no templo, quando a linguagem de penitência e confiança somente na misericórdia de Deus é ouvida, o fariseu pode começar a louvar e, agradecendo a Deus, estar congratulando a si mesmo. O orgulho pode vestir-se com vestes de louvor ou de penitência. Até quando as palavras "não sou como os demais homens" são rejeitadas e condenadas, o espírito delas pode também, muitas vezes, ser encontrado em nossos sentimentos e linguagem, diante de outros adoradores e homens como nós. Se você deseja saber se isso é realmente assim, apenas ouça a maneira como as igrejas e os cristãos geralmente falam uns dos outros. Quão pouco da mansidão e bondade de Jesus é vista? Tão pouco é lembrado de que a humildade profunda tem de ser o princípio predominante do que os servos de Jesus dizem deles mesmos ou dos outros. Não há muitas igrejas ou assembleias de santos, muitas missões ou conferências, muitas sociedades ou comitês, até mesmo muitas missões nas distantes terras de idolatria, das quais a harmonia tem sido perturbada e a obra de Deus impedida,
porque os homens que são considerados santos provaram em suscetibilidade, precisão e impaciência, em autodefesa e autoafirmação, em julgamentos severos, precipitação e palavras grosseiras, que eles não consideram outros melhores que eles mesmos e que sua santidade não tem pouco da mansidão dos santos? Eu é um personagem muitíssimo exigente, requerendo o melhor assento e o lugar mais elevado para si mesmo e sentindo-se dolorosamente ferido se seu clamor não é reconhecido. A maioria das discórdias entre obreiros cristãos surgem do protesto desse gigantesco eu. Quão pouco de nós entendemos o verdadeiro segredo de tomar o nosso lugar nos salões mais humildes. Em sua história espiritual, os homens podem ter tido momentos de grande humilhação e quebrantamento, mas isso é muito diferente de ser revestido de humildade, de ter um espírito humilde, de ter a humildade de mente em que cada um considera a si mesmo o servo dos outros, e assim mostra publicamente a própria mente que está também em Jesus Cristo. Fica onde estás, porque sou mais santo que tu. Que paródia sobre a santidade! Jesus, o santo, é o humilde. O mais santo será sempre o mais humilde. Não há nenhum santo a não ser Deus. Temos tanto da santidade quanto temos de Deus. E de acordo com o que temos de Deus, essa será a nossa real humildade. Pois a humildade não é nada senão o desaparecimento do ego na visão de que Deus é tudo. O mais santo será o mais humilde. Apesar da ostentação audaciosa dos judeus dos dias de Isaías, não ser encontrada frequentemente. Até nossa conduta nos ensinou a não falar assim. Quantas vezes seu espírito ainda é visto, quer no tratamento com nossos companheiros santos, quer no tratamento com os filhos do mundo, no espírito no qual opiniões são dadas e trabalho é empreendido e faltas são expostas. Quantas vezes, apesar de a aparência ser a daquele publicano, a voz ainda é a do fariseu? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E há, então, tamanha humildade a ser encontrada, pela qual os homens, de fato, considerem a si mesmos menores que o menor de todos os santos. Efésios 13:8. Os servos de todos? O amor não se ufana, não se ensoberbece, não procura os seus interesses. Onde o espírito de amor é derramado amplamente no coração, onde a natureza divina vem para um pleno começo, onde Cristo, o manso e humilde Cordeiro de Deus, é verdadeiramente formado no interior, aí é dado o poder de um perfeito amor, que esquece de si mesmo e acha sua bênção em abençoar os outros, em suportá-los e honrá-los, não importa quão fracos sejam. Onde esse amor entra, Deus entra. E onde Deus entrou em seu poder e revela a si mesmo como tudo, a criatura torna-se nada. E onde a criatura se torna nada diante de Deus, ela não pode ser nada a não ser humilde diante de outras criaturas como ela. A presença de Deus torna-se não algo ocasional, de tempos ou temporadas, mas a cobertura sob a qual a alma sempre habita. O seu profundo rebaixamento diante de Deus torna-se o santo lugar de sua presença, de onde todas as palavras e obras dela procedem. Que Deus nos ensine que nossas opiniões e palavras e sentimentos com respeito aos homens são seu teste de nossa humildade diante dele. E que nossa humildade diante dele é o único poder que nos capacita a ser sempre humildes com os homens. Nossa humildade tem de ser a vida de Cristo, o Cordeiro de Deus dentro de nós. Que todos os mestres de santidade, quer no púlpito, quer na plataforma, e todos os buscadores da santidade, quer em secreto, quer na convenção, tomem cuidado. Não há orgulho tão perigoso, pois nenhum é tão sutil e traiçoeiro como o orgulho da santidade. Não é que o homem sempre diga ou sempre pense, fique onde está, porque eu sou mais santo que você. Não, na verdade esse pensamento é tratado com aversão, mas lá cresce inconscientemente um hábito oculto da alma,
que sente satisfação em seus feitos e não pode ajudar outros por ver quão avançada está em relação a eles. Isso pode ser percebido, não sempre numa especial autoafirmação ou autoexaltação, mas simplesmente na carência daquela profunda auto-humilhação, que não pode ser senão a marca da alma que viu a glória de Deus, conforme Jó 42, 5 e 6 e Isaías 5 e 6. Isso revela a si mesmo, não apenas em palavras ou pensamento, mas num tom, numa maneira de falar de outros, na qual aqueles que têm o dom de discernimento espiritual não podem fazer outra coisa a não ser perceber o poder do ego. Até o mundo, com seus olhos penetrantes, observa isso e aponta para isso como uma prova de que o professar de uma vida celestial não produz nenhum fruto celestial especial. Ó, irmãos, vamos nos acautelar. A menos que façamos com que cada avanço no que pensamos ser santidade corresponda ao crescimento da humildade, perceberemos que temos nos deleitado em belos pensamentos e sentimentos, em atos solenes de consagração e fé, enquanto a única marca segura da presença de Deus, o desaparecimento do ego, esteve o tempo todo ausente. Venham e vamos fugir para Jesus e escondermos nele até que sejamos revestidos com sua humildade. Somente isso é santidade.